Imagine planejar uma viagem e ter que mapear cada banheiro do trajeto antes de sair de casa. Ou precisar recusar um jantar com amigos porque comer fora se tornou uma fonte de ansiedade. Ou ainda acordar várias vezes durante a noite com cólicas e ainda assim ter que trabalhar no dia seguinte. Essa é a realidade de milhões de pessoas que vivem com uma doença inflamatória intestinal. O termo é um guarda-chuva para condições como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Por definição, são doenças crônicas, progressivas e ainda sem cura definitiva. Estimativas apontam que elas já atingem mais de 5 milhões de pessoas no mundo e o volume de casos tem crescido de forma consistente, inclusive no Brasil. Mas o futuro se mostra positivo. Graças ao avanço científico e tecnológico, novas terapias estão surgindo, mais específicas e cada vez mais focadas na qualidade de vida do paciente. Hoje vamos entender o que são as doenças inflamatórias intestinais, por que o diagnóstico ainda é tão tardio e como a ciência e o cuidado estão transformando a perspectiva de quem vive com essas condições. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar tudo sobre o futuro da saúde. Esse episódio é oferecido pela Takeda. As doenças inflamatórias intestinais são condições que causam inflamação crônica do trato gastrointestinal. As duas principais são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e elas não são a mesma coisa. A retocolite ulcerativa afeta exclusivamente o intestino grosso, especificamente o cólon e o reto. Já a doença de Crohn pode atingir qualquer parte do tubo digestivo, da boca ao ânus, e se aprofundar em todas as camadas da parede intestinal. Essa diferença é fundamental, porque define sintomas, complicações e abordagens de tratamento distintas. Em geral, essas doenças afetam principalmente adolescentes e jovens adultos entre 15 e 40 anos, embora possam surgir em outras faixas etárias também. Entre os principais sintomas estão diarreia crônica, presença de muco ou sangue nas fezes, urgência para ir ao banheiro, dores abdominais, perda de peso e fraqueza. Mas o impacto não para aí. Em alguns casos, a inflamação ultrapassa o intestino e atinge outros órgãos. Articulações, pele, olhos e fígado podem ser afetados, o que os médicos chamam de manifestações extraintestinais. Elas são mais comuns na doença de Crohn, mas ocorrem em ambas as condições e muitas vezes aparecem antes dos sintomas intestinais, o que contribui para a demora no diagnóstico correto. A jornada do paciente até descobrir que vive com uma doença inflamatória intestinal é, com frequência, longa e exaustiva. O diagnóstico depende de uma combinação de avaliação clínica e exames laboratoriais, endoscópicos, histológicos e de imagem. Sem esse conjunto de informações, é fácil confundir os sintomas com outras condições, como a síndrome do intestino irritável ou infecções gastrointestinais. Estudos mostram que mais de 40% dos brasileiros com doença inflamatória intestinal demoram de 1 a 5 anos para conseguir o diagnóstico correto. E esse atraso tem consequências diretas. A falta de acesso ao tratamento adequado leva a visitas repetidas a serviços de urgência e emergência. E quanto mais a doença avança sem controle, maiores são as chances de crises mais intensas, complicações graves como o desenvolvimento de câncer coloretal e até a necessidade de cirurgias. Além do impacto físico, há um custo emocional significativo que ainda é pouco falado. Estudos indicam que pacientes com doenças inflamatórias intestinais têm taxas de depressão e ansiedade consideravelmente mais altas do que a população geral. Parte disso vem da natureza imprevisível da doença. Os períodos de crise são difíceis de antecipar e parte vem do isolamento social e da sensação de que ninguém ao redor compreende que aquilo está sendo vivido. Há uma dimensão das doenças inflamatórias intestinais que os dados sozinhos não conseguem capturar, o que é, na prática, viver com uma doença invisível. Quem tem doença inflamatória intestinal muitas vezes parece saudável por fora.
mas convive com uma rotina construída em torno dos sintomas, sabe onde ficam todos os banheiros do caminho para o trabalho, evita certas refeições antes de reuniões importantes, cancela compromissos nos dias de crise e carrega a culpa de parecer fraco para os outros, mesmo que não seja. Este é um ponto crítico. As doenças inflamatórias intestinais exigem uma abordagem de cuidado que vai além do controle da inflamação. Associações médicas internacionais recomendam o acompanhamento multidisciplinar desses pacientes, que devem incluir gastroenterologista, nutricionista, psicólogo e enfermeiro especializado. O suporte psicológico, em particular, tem impacto direto nos desfechos clínicos. Pesquisas mostram que pacientes com melhor saúde mental aderem melhor ao tratamento, apresentam menos episódios de crise e têm melhor qualidade de vida. O acolhimento já começa na consulta. Uma escuta ativa, validação do sofrimento do paciente e a explicação clara sobre a doença e o tratamento fazem a diferença concreta na experiência de quem vive com essa condição. Não se trata de um detalhe, é parte do cuidado. Redes de apoio e grupos de pacientes também têm um papel fundamental nesse processo, funcionando como espaços onde é possível encontrar identificação, trocar experiências e reduzir o isolamento que muitas vezes acompanha o diagnóstico. As doenças inflamatórias intestinais são classificadas de acordo com a gravidade do quadro de cada paciente. Para isso, o profissional de saúde avalia fatores como a frequência de evacuações, a presença de sangramento, níveis de anemia, marcadores inflamatórios e sinais sistêmicos, que aparecem quando a doença começa a atingir outros órgãos. Alguns indicadores estão associados a um pior prognóstico, diagnóstico em idade jovem, doença grave ou extensa, níveis elevados de marcadores inflamatórios e histórico de hospitalização ou cirurgia. É esse mapeamento detalhado que permite ao médico definir o tratamento mais adequado e monitorar se ele está de fato funcionando. Por muito tempo, o tratamento das doenças inflamatórias intestinais se baseou principalmente no uso de corticoides e imunossupressores convencionais. Esses medicamentos ajudavam a controlar as crises, mas agiam de forma ampla no sistema imunológico, o que aumentava o risco de efeitos colaterais e não necessariamente impedia a progressão da doença. Nos casos mais avançados, a cirurgia continuava sendo a única saída, mas com limitações importantes. Após a cirurgia, na doença de Crohn, por exemplo, aproximadamente 28% a 45% dos pacientes apresentam novos episódios de recorrência em apenas 5 anos. O panorama começou a mudar com a chegada das terapias avançadas. Diferentemente dos tratamentos convencionais, as terapias avançadas são desenvolvidas para agir em alvos específicos do processo inflamatório, como proteínas ou células que estão na raiz da inflamação. Resultado: mais precisão no controle da doença a longo prazo. Diretrizes internacionais passaram a incentivar o chamado Treated to Target, ou tratar para atingir a meta. A ideia é simples: definir objetivos claros como o controle da inflamação e a cicatrização da mucosa intestinal e ajustar o tratamento até que esses objetivos sejam alcançados. Para o paciente, isso se traduz em menos hospitalizações e menos cirurgias. Mas, apesar dos avanços, ainda existem barreiras reais. A demora no encaminhamento para o especialista, a distância dos centros de referência e a disponibilidade limitada das novas terapias, tanto no sistema público quanto no suplementar, continuam sendo obstáculos que afetam muitos pacientes. A tendência para os próximos anos é clara. O tratamento das doenças inflamatórias intestinais caminha para a medicina personalizada. A evolução científica tem permitido compreender melhor os mecanismos dessas doenças e o resultado é o desenvolvimento de terapias com potencial de melhorar o controle da inflamação e reduzir complicações no longo prazo. Nesse contexto, devem se fortalecer o diagnóstico cada vez mais precoce, o uso crescente da tecnologia no monitoramento da doença e um olhar mais cuidadoso para a qualidade de vida como desfecho clínico, não apenas como consequência do tratamento, mas como parte do seu objetivo. Afinal, controlar uma doença não é o mesmo que viver bem com ela.
E essa distinção, cada vez mais presente nas discussões científicas, é o que deve guiar o futuro do cuidado das doenças inflamatórias intestinais. E você, já conhecia essas tendências? Tem alguém próximo que vive com essa condição? Conta aqui nos comentários pra gente e compartilhe esse conteúdo com alguém que pode se beneficiar dele. A gente se vê no próximo Futuro Explica. Até mais!